Olá, eu sou o Gabriel, eu fiz o trabalho junto com o Chico e a nossa inspiração, nossa ideia foi trabalhar com algo que é a paixão, a grande paixão do brasileiro, né, que é o futebol. E a nossa ideia foi tentar implementar uma tabela do Campeonato Brasileiro, que a gente conseguisse inserir nela todos os times, todos os jogos e a partir disso obter uma tabela. O que seria muito parecido, por exemplo, com a inspiração que a gente teve, que é o site do GE, que ele tem uma tabela muito parecida com a nossa, que traz simulação de jogos, onde você pode inserir resultados e a partir disso ele gera para você uma tabela de acordo com os resultados que você inseriu, para você ver como que o campeonato ficaria. Isso aqui é mais ou menos a nossa maior inspiração para fazer isso, tanto que os campos da tabela são os mesmos. E a gente vai explicar melhor como que a gente fez e como que isso funciona na prática daqui para frente. Bom, agora eu vou mostrar o nosso banco de dados. Aqui no nosso grafo a gente tem 20 times que a gente criou, que são os 20 times do Brasileirão. E a gente colocou em cada time algumas propriedades. A gente tem o ID, o nome, o saldo de gols e a quantidade de títulos. A gente colocou 10 rodadas do Brasileirão, a gente colocou todos os jogos. Então a gente pode ver que cada time tem 10 jogos. E os jogos eles têm algumas propriedades. Tem os gols, os gols do visitante, os gols do mandante e o vencedor. E depois, agora eu vou mostrar o código. Aqui na main, a gente primeiro criou a nossa interface para interface com o usuário. A gente tem o CRUD do time, o CRUD do resultado, e a gente também tem uma opção de gerar HTML, que é basicamente uma função para a gente gerar a nossa tabela usando uma página web. Aqui primeiro a gente tem o CRUD do time, onde a gente usa primeiro a classe aqui em Python, e depois a gente usa a função do banco de dados para poder criar lá no BD. Aqui embaixo a gente tem a nossa função para gerar a tabela HTML, a opção para gerar a tabela HTML. Nas classes, a gente tem 3 classes. Vou mostrar o UML. Aqui a gente tem o time, o nome, títulos, o jogo, o mandante, visitante, gols mandante, gols visitante, vencedor. O time estatísticas, que tem pontos, total de jogos, vitórias, gols a favor e saldo. E essa função que é basicamente para a gente poder gerar as estatísticas para um time. Então aqui mostrar as classes no código, o time, o jogo, o time estatísticas. E essa é a função que eu falei, que é para gerar as estatísticas de um time. Aqui a gente tem o CRUD do time, create, get, update, delete. O do jogo também, create, get, update, delete. E a gente também tem outra função que é o auxiliar para poder gerar a tabela, que é para poder somar os gols e colocar o saldo de gols de cada time. Aqui é a nossa classe database, que é padrão para poder acessar o banco de dados. Esse arquivo de Python é para gerar a tabela HTML, onde a gente pega todos os dados e coloca em um arquivo e gera esse arquivo HTML, que é a tabela em si. E aqui a gente tem o nosso estilo do arquivo HTML. É isso. Agora eu vou mostrar como que funciona, como que está funcionando o nosso projeto. Eu vou executar aqui o código. Eu já rodei o arquivo que a gente tem, o datadump. Eu já peguei as informações que a gente tem para preencher o nosso banco de dados inicialmente. Então eu já posso rodar aqui. E eu não vou mostrar todas as funcionalidades, que tem algumas que não são tão impactantes, que basicamente a gente tem um client, né, um CLI, com 10 opções. Um CRUD completo para time, o CRUD para resultado, gerar a tabela HTML e o sair.
Isso já foi mais ou menos falado anteriormente, mas, por exemplo, se eu quiser aqui ver os stats de um time, quero ver os stats do Botafogo. Ele me retorna aqui os pontos, jogos, vitórias, saldo de gols e gols marcados do Botafogo. Por exemplo, se eu quiser atualizar um time, fazer uma previsão aqui, né? Botafogo com 3 títulos, né? Já que é o líder do campeonato. Eu consigo atualizar isso e pronto, já atualizei. Agora o Botafogo vai ter 3 títulos. E outra coisa que eu posso fazer é adicionar resultados. Vou adicionar um resultado aqui da última rodada, né? Da 11ª rodada do campeonato. Que o Cuiabá era o mandante, jogou com o Botafogo. O Cuiabá fez 0 gols, o Botafogo fez 1. E pronto, esse jogo já está lá no banco de dados. Eu posso buscar ele aqui. O Cuiabá jogou contra o Botafogo. E aqui já aparece, ó, 0-1 e o Botafogo ganhou esse jogo. Que isso já é o que o nosso código faz pelo resultado, né? Ele já vê quem ganhou e já insere lá. E aí eu tenho todas as opções, eu posso atualizar esse resultado, por exemplo, fazer uma atualização aqui, vamos lá, Cuiabá e Botafogo. Isso aqui pode ser, eu posso atualizar qualquer jogo, eu tô mexendo com esse porque é o que a gente tá mexendo, né? Eu vou atualizar ele pra 2-0 e pronto, se eu procurar agora esse jogo, ele vai estar como 2-0. Tem a parte de deletar também, caso a gente inserir um jogo errado, por aí vai. Que eu atualizar é só para atualizar o resultado em si, não atualizo o jogo. Se precisar escrever o time errado, eu tenho que deletar o jogo e insiro outro. E aqui basicamente tem tudo, atualizar o time, criar o time, toda a interface que o usuário pode ter com o programa. E a parte que eu julgo como mais importante é a parte de gerar a tabela HTML. Eu vou gerar ela aqui, no caso ela já está gerada. Eu posso encerrar o código aqui já. E se eu for aqui pro HTML agora, né? Se eu abrir esse arquivo, aqui no navegador, no F5, ele já me gera os pontos, os jogos, as vitórias, saldo de gols e gols pro de todos os times. E como a gente pode ver, o Botafogo e o Cuiabá estão com um jogo a mais, que é o jogo que eu inseri lá. Como eu inseri o jogo lá que o Botafogo eu atualizei para 2-0, né? O jogo foi 1-0. Ele já inseriu esse resultado lá e já está aqui atualizado. Então qualquer jogo que eu inserir lá, qualquer coisa que eu modificar, quando eu gerar a tabela, ele vai atualizar ela para mim e pronto. Então é basicamente isso, o nosso projeto. Creio que dá pra gente aproveitar bastante o banco que a gente usou, né, o ForJ. Sinceramente eu acho que ficou muito bem aplicado ele aqui, porque é um ambiente onde os relacionamentos são muito complexos entre vários times para fazer esses cálculos. A gente conseguiu aproveitar muito bem a questão de ser uma estrutura em grafos mesmo. Segue o líder, né? Botafogo líder, eu sou botafoguense, então vou aproveitar um pouquinho, né? Muito obrigado.